A Organização Mundial da Saúde declara a varíola dos macacos como uma emergência global. E para falar sobre os casos aqui em São Paulo e também o trabalho de prevenção, a gente entrevista o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Dr. Jean Gorenstein. Doutor, mais uma vez, muito bem-vindo, muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan. A gente que nos últimos 3 anos praticamente vem falando muito sobre a Covid-19, até o senhor também assumir como secretário. Eu pergunto, qual é o alerta global? O que isso faz com que essa doença também, sendo uma preocupação de todos nós, isso pode ser comparado ao coronavírus ou não há comparação, secretário? Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, Tiago, Adriane, e a todos os ouvintes e telespectadores da Jovem Pan. É um prazer poder estar conversando com vocês nessa manhã de segunda-feira. Importante que a evolução da transmissão do vírus da varíola foi diferente daquilo que foi esperado, mas muito diferente, felizmente, com relação ao Covid. Todas as transmissões ocorrem por contato muito próximo, contato íntimo, tanto aqueles relacionados a gotículas de saliva, portanto, de pessoas que estão muito próximas entre si, bem como no contato direto relacionado ao toque daquelas vesículas que se formam, que são pequenas bolinhas que se formam no corpo e que são ricas também na presença desse vírus. Então, a disseminação, claro, é muito menor. Mas, mesmo assim, nós tivemos no mundo hoje 16 mil casos, já são 75 países acometidos. No Brasil, quase 700 pacientes aqui já infectados. Estamos no 10º lugar do ranking. Mas qual a importância da OMS em determinar uma emergência em saúde global? É exatamente o fato de você poder implementar respostas coordenadas de todo mundo e especialmente engajando e protegendo populações mais vulneráveis, que são aquelas mais afetadas. Especialmente aqui, nós temos uma grande maioria, nós não estamos falando todos, mas uma grande maioria são homens que fazem sexo com homens e, geralmente, com multiplicidade de parceiros. Então, trazer essa discussão para o mundo significa intensificar as medidas de vigilância e saúde pública, mas, por um outro lado, acelerar pesquisas, o próprio tratamento, e uma coisa que pode, sim, promover a interrupção dessa transmissão, que são vacinas. Vamos falar sobre as vacinas, mas antes eu gostaria de perguntar para o senhor, então, a partir dessa situação toda, qual é o tratamento e a prevenção da doença? Esse número de casos no Brasil, cerca de 700, é um número muito alto, 500 pelo menos acontecem em São Paulo, não é, doutor Jean? E só por curiosidade, fala-se varíola dos macacos, mas a doença não vem dos macacos, porque tem gente com preconceito com os macacos agora, hein? Pois é, ela não é relacionada aos macacos, ela vive, ou até então, ela era endêmica em uma região, principalmente da África Central, e ela acabava, assim, trazendo casos, um ou outro caso naquela região, sem grandes impactos em saúde pública. O que se observou que, muito possivelmente, uma das pessoas dali viajou para Espanha, especificamente Barcelona ou Lisboa, e ali iniciou-se a disseminação. Então, o que hoje nós realmente temos aqui no estado de São Paulo são 538 pessoas acometidas, sendo que 442 estão no município de São Paulo. É um quadro inicialmente como qualquer outro vírus, dando sintomas de dor no corpo, dor nas juntas, uma febre baixa, não dá sintomas respiratórios, não dá nariz entupido, tosse ou dor de garganta, e geralmente a partir do 3º dia surgem exatamente essas lesõezinhas, essas pequenas vesículas, essas bolhas que iniciam-se geralmente na face e acabam se distribuindo para todo o corpo em maior ou menor intensidade. Então é muito importante que as pessoas que tiveram contato íntimo, especialmente relações sexuais eventuais com pessoas casuais, que iniciem sintomas, procurem de forma imediata um profissional médico para que ele possa, assim, estabelecer o diagnóstico. O diagnóstico, ele não é apenas clínico,
mas ele tem também a possibilidade de nós resgatarmos, especialmente através dessas lesões, dessas pequenas bolhas, resgatar esses vírus e fazer aquilo que a gente sempre fez para outros quadros virais, inclusive para a Covid, que é o PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, que eu tenho como expandir a genética do vírus e identificar se trata, sim, do monkeypox ou de outros vírus que também dão apresentações clínicas similares. Doutor, e sobre as vacinas em relação à varíola dos macacos, a vacina da varíola já existe? É sempre bom explicar para o nosso público. Quem já se vacinou em algum momento? Na verdade, o que nós temos hoje, a própria presença de uma vacina da varíola humana, mas numa condição muito mais atualizada, que nós chamamos, fazendo então com que eu tenha a possibilidade de produzir, e essa vacina tem uma resposta também contra esse vírus, o monkeypox. Então, é uma varíola humana que modificada, que tem sim a possibilidade de atuar contra o vírus da varíola humana e aí sim proteger. O grande problema é que hoje nós temos apenas uma empresa no mundo, na Dinamarca, que está fazendo então essa produção, e ele já verbalizou a sua não condição de produzir em larga escala, levando então essa proteção para todo mundo. E é exatamente por isso que já existem tratativas do Instituto Butantan junto a essa empresa, no sentido de promover a transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia é a possibilidade de trazer essa matriz viral para nós, aqui no Butantan, e aí sim a produção em grande escala para produzir, não só para o país, mas também para todo mundo. Sendo uma doença antiga, o Brasil já não devia ter estoque desse imunizante, doutor? E aí eu perguntava anteriormente para o senhor sobre prevenção e tratamento, só para deixar um recado para o nosso público: o tratamento é demorado, é eficaz, pessoas morrem por causa da varíola dos macacos? Na verdade, apesar dos 16 mil casos, nós tivemos 5 pessoas que evoluíram à morte. É um número muito pequeno em relação ao número de casos, lembrando que a grande maioria são casos absolutamente leves, o que, por se tratar de um vírus, não existe um tratamento específico, existem até a necessidade de se implementar estudos para que se discuta a possibilidade de criação de algum antiviral, que nós chamamos, para esse vírus, mas no momento o tratamento é um tratamento suporte, sintomático. Então, tem dor, tem febre, recebe analgésico, antitérmico. Então é dessa forma. Mas, em paralelo, essas pessoas são colocadas em isolamento. Assim como as pessoas no seu entorno, os contactantes íntimos, que são aquelas pessoas que tiveram, durante seus 7 últimos dias, 4 horas, pelo menos, de contato com essas pessoas, são consideradas contactantes íntimos e também são colocadas em quarentena, avaliando se irão ou não evoluir com sintomas. E o isolamento desse paciente, sim, geralmente é mantido por 21 dias até que haja desaparecimento, sim, dessas lesões. Conversamos com o secretário estadual da Saúde aqui de São Paulo, doutor Django Gorenstein. Mais uma vez, obrigado pela gentileza, doutor. Boa semana, até a próxima. Um grande abraço, um bom dia a vocês e uma ótima semana.